Imagina a seguinte cena. Você está caminhando no parque ou está subindo o lance de escadas aí na sua casa. Algo que você sempre fez, a vida toda. Mas de repente, você precisa parar. O peito pesa, o ar parece que não entra, as pernas ficam bambas e um cansaço extremo toma conta de você. Aí você respira fundo, coloca a mão no joelho e pensa: é a idade chegando, tô ficando velho, é normal. Ou então, nossa, como é que eu tô fora de forma desse jeito? Preciso voltar para a academia. Mas e se eu te falar que esse cansaço, essa falta de ar que você está sentindo, ela pode não ter a ver com a tua idade e muito menos ali com o teu sedentarismo? E se isso for teu coração gritando, pedindo socorro, e você está ali, ignorando, porque acha que é coisa normal? Hoje eu vou falar sobre um dos assuntos mais perigosos e mais silenciosos que eu vejo no meu consultório. É a confusão que as pessoas fazem entre envelhecimento natural, sedentarismo e doença do coração. Falta de ar, cansaço que não passa. Será que é só a idade? Ou será que é o teu coração tentando te avisar ali alguma coisa? Fica comigo até o final desse vídeo, porque o que eu vou te mostrar hoje pode literalmente salvar a tua vida. Eu sou o Dr. Roberto Iano, médico cardiologista. Já se inscreve no canal, deixa o seu like e no final desse vídeo compartilha para que mais pessoas consigam entender a diferença entre um simples cansaço e uma insuficiência cardíaca. Mito que precisa cair. Para começar, a gente precisa derrubar ali um mito gigantesco. A sociedade colocou na nossa cabeça que envelhecer significa obrigatoriamente sofrer. Que é normal chegar aos 60, 70, 80 anos sem conseguir amarrar o próprio sapato, sem perder o fôlego. Pessoal, cientificamente falando, isso é uma inverdade. O envelhecimento natural, que a gente chama na medicina de senescência, traz sim uma diminuição da nossa reserva funcional. Ou seja, você não vai ter a mesma explosão muscular aos 70 que você tinha aos 20. O seu VO2 máximo, que é a capacidade do teu corpo usar o oxigênio, ele vai diminuindo gradativamente com a idade. Mas atenção a essa palavra, gradativamente. Se de um mês para o outro, ou de um ano para o outro, você percebeu uma queda brusca na sua energia? Se antes você varria a casa toda e agora precisa sentar ali no meio da arrumação? Se você ia para a padaria a pé e agora tem que ir de carro? Isso não é idade. A idade não te derruba de uma hora para outra. O nome disso é senilidade, ou seja, o envelhecimento acompanhado de doença. Então aqui você acaba de aprender dois conceitos importantíssimos: senescência, que é o envelhecimento natural, e senilidade, o envelhecimento com doença. E adivinha qual que é o órgão que mais causa essa perda de energia repentina? Exatamente, é o nosso coração. O que acontece quando o coração enfraquece? Para você entender o que acontece com o seu corpo, pensa comigo. Imagina o teu coração como uma bomba da água de uma casa ali de vários andares. A função dessa bomba é pegar a água da rua com força e mandar lá para a caixa da água no último andar e distribuir para todos os chuveiros e todas as torneiras. O nosso coração faz exatamente isso com o sangue. Ele bombeia sangue rico em oxigênio e nutrientes para o cérebro, para os rins, para os músculos das pernas, para tudo. Quando o coração começa a adoecer, seja por uma pressão mal controlada durante anos, seja por artérias ali que estão entupidas de gordura, ou por alguma arritmia, essa bomba perde a força. Na cardiologia, a gente chama isso de insuficiência cardíaca. E o que acontece quando a bomba então perde a força? A água, ou seja, o sangue, não chega na caixa d'água, que seriam os seus músculos e o seu cérebro. Sem sangue e oxigênio suficientes, os seus músculos não têm combustível para trabalhar. O resultado? Cansaço extremo, fraqueza, esgotamento, mas não para por aí. Na insuficiência cardíaca, além do sangue não ir para frente, ele começa a represar para trás. E vai parar onde então? Vai parar nos pulmões. O sangue que deveria ir para o corpo, ele fica lá, sobrecarregando os pulmões. O pulmão então fica encharcado, congestionado, e aí é como se a pessoa estivesse se afogando por dentro de forma lenta. É exatamente isso que causa falta de ar, que a gente chama na medicina de dispneia. Os 4 sinais de alerta vermelho. Como é que você diferencia a falta de ar do sedentarismo da falta de ar do coração? Sinal número 1, falta de ar desproporcional. Se você corre 5 quarteirões e fica ofegante, isso é normal. Talvez uma falta de condicionamento. Agora, se você vai tomar banho, vai se secar na toalha ou vai pentear o cabelo e já sente uma falta de ar a ponto de precisar parar, alerta vermelho. O esforço é mínimo, mas o cansaço é enorme. Isso é desproporcional. Isso não é normal. Sinal número 2, ortopneia. Você deita na cama para dormir, em poucos minutos começa a tossir, o peito chia,
e o ar simplesmente some. Aí você precisa colocar 2, 3, 4 travesseiros para conseguir respirar. Fica quase sentado ali na cama. Por que isso acontece? Quando você deita, todo o líquido que estava acumulado nas suas pernas durante o dia volta para o coração. Como o coração está fraco, ele não dá conta desse volume extra. E o líquido vai para onde? No pulmão. Pessoal, se você precisa de vários travesseiros para dormir, porque tem falta de ar quando deita, procure um cardiologista. Isso é um sinal clássico de coração fraco. Sinal número 3, dispneia paroxística noturna. Essa aqui é clássica. Você até consegue dormir deitado com um travesseiro só, mas no meio da madrugada você acorda de repente, subitamente, uma sensação terrível ali de sufocamento. Aí você precisa abrir a janela ali para respirar ou precisa sentar na beirada da cama ali para aliviar. Isso é um sinal claro de que o teu coração ele pode estar descompensado. Então não ignore esse sinal. Sinal número 4, inchaço nas pernas. Lembra que eu falei que o sangue represa para trás? Quando o lado direito ali do coração ele enfraquece, o sangue fica represado nas veias do corpo. A gravidade, então, puxa esse líquido para baixo. E onde é que ele vai se acumular? Nos pés, nos tornozelos, nas pernas. Se você chega no final do dia, tira a meia e fica aquela marca profunda ali no tornozelo, ou se você aperta a pele da perna e o dedo afunda e demora para voltar, é porque você está acumulando líquido nas pernas. Isso pode ser, então, o seu coração que está pedindo ajuda. Às vezes, esse inchaço vai até para a barriga, causa uma sensação ali de empachamento, perda de apetite, e o fígado também ele pode ficar inchado. Então guarda isso. A combinação de falta de ar aos esforços, mais inchaço nas pernas, mais cansaço inexplicado, forma uma tríade clássica do coração doente. O que mais me corta o coração? Sabe o que mais me corta o coração no consultório? É ver que pacientes chegam aqui para a primeira consulta com o coração funcionando apenas 30% ali da sua capacidade. E aí quando eu pergunto, há quanto tempo que o senhor está sentindo isso? Eles respondem, doutor, tem uns 2 anos, mas eu achei que era idade, achei que era porque eu engordei um pouquinho. 2 anos, pessoal, 2 anos sofrendo, achando que era normal. Então a gente não pode normalizar o sofrimento. Cansaço a ponto de impedir as suas atividades ali do dia a dia não é normal, em nenhuma idade. Se você tem 60, 70 anos, você tem que conseguir caminhar, ir no mercado, brincar com seus netos. Claro, no seu ritmo. Mas conseguir fazer tudo isso sem sentir que vai desmaiar, sem sentir falta de ar ali, com atividades básicas. Então isso é o normal. Tem diagnóstico e tem tratamento. Se você está vendo esse vídeo e se identificou com alguns desses sintomas, calma, não precisa entrar em desespero. A medicina evoluiu demais e a gente tem exames para investigar, fechar o teu diagnóstico e principalmente instituir um bom tratamento. O mais importante é que você seja avaliado por um bom cardiologista. Já na consulta, na anamnese, no exame físico, muitas vezes a gente já consegue perceber o que está acontecendo. E claro, para cada caso, existem exames complementares que a gente solicita para ver como realmente está o teu coração. Na maioria dos casos, com o ecocardiograma, que é o ultrassom do coração, a gente fecha o diagnóstico da insuficiência cardíaca. Doutor, e se for coração, tem jeito? Claro que tem. Como eu disse, hoje a gente tem medicamentos novos, fantásticos ali, para o tratamento da insuficiência cardíaca. Medicamentos que aliviam os sintomas e dão mais qualidade de vida ao paciente e aumentam a expectativa de vida. O tratamento da insuficiência cardíaca melhorou muito na última década. Na época que eu formei, o tratamento era diferente. Hoje está bem melhor. Então basta que você procure ajuda. O que você pode fazer hoje? Agora, o que você pode começar a fazer hoje mesmo aí para proteger o teu coração e evitar que ele fique fraco? Primeiro, controle a tua pressão arterial. Pressão alta é o inimigo silencioso número 1 para o coração. Ele faz o coração forçar ali contra uma parede dura todos os dias, até que ele se cansa. A pressão alta é o principal fator de risco, então, para o coração fraco. Segundo, cuide do seu diabetes e do seu colesterol. Eles são os grandes culpados por entupir as artérias do coração. Quando a artéria entope, o músculo do coração passa a trabalhar ali com sofrimento, forçado. Então fica de olho na tua glicemia e no teu LDL colesterol. Terceiro, lógico, pare de fumar. O cigarro destrói não só o pulmão, mas todos os seus vasos sanguíneos e, claro, o teu coração. Quarto, movimente-se, faça atividade física regularmente. Mas atenção, se você já tem sintomas, vai no cardiologista antes de começar a academia. O exercício é fundamental para proteger o teu coração, mas ele precisa ser avaliado para você poder fazer atividade física com segurança. Exercício é vida, não dá para ficar sem. Envelhecer com saúde é dignidade. Pessoal, o envelhecimento é um privilégio. Chegar aos 70, 80, 90 anos é uma dádiva, mas tem que ser vivido com qualidade.
com dignidade, com autonomia. Não aceite o cansaço limitante como se fosse o seu destino. Não culpe a idade por algo que a medicina pode investigar e tratar. Ouça o teu corpo. Ele é sábio. Ele está sempre conversando ali com você. Se a falta de ar acontece com pouco esforço, se você está ficando ali cansado todos os dias, procure um cardiologista. E para de esconder dos seus familiares que você não está bem. Isso não poupa ninguém. Se você precisar, peça ajuda. Sem orgulho. Se você chegou até aqui, eu quero te fazer um pedido aqui de coração. Esse vídeo tem informações que salvam vidas. Pensa comigo. Quantos avós, pais, mães, tios, amigos aí estão aí na sua casa agora, sentados no sofá, achando que estão apenas velhos, quando na verdade o que eles precisam é de ajuda médica. Então compartilhe esse vídeo agora. Manda no grupo do WhatsApp da família, manda para os seus amigos. Vamos espalhar saúde e conhecimento juntos. Me conta aqui, você já sentiu algum desses sintomas? Você tem cuidado com seu coração? Escreve aqui embaixo que eu quero saber. Mas o recado de hoje é esse, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.